A morador de rua se emocionou porque reconheceu o Dunga, que fez uma ação muito bonita, né, Bernardo? Exato, Dodô. Vira e mexe, a gente fala aqui no Morde a Sopra sobre fazer o bem. E também falamos sobre futebol, né? Sobre o futebol ser mais do que um esporte, ele ser mais do que as brigas que a gente traz geralmente aqui no Morde como notícia. E é muito legal ver esse tipo de situação. Essa semana o Dunga, capitão do Tetra, volante raçudo e técnico teimoso, foi para as ruas em uma ação importante, alimentar os moradores de rua. Que legal. A ação por si só já fala muito sobre o Dunga, mas a reação de um morador de rua reconhecendo ele é bonita de se ver. Inclusive, para quem tá no FM, dá para ouvir o morador de rua com essa reação. A galera que tá no YouTube vai ter acesso à imagem. A galera que tá lá no canal da Rádio Energia 97. Vou pedir pro Johnny colocar, por favor, a imagem. Rapaz, que eu, Dunga. Tudo bem? Ô, Dunga, E aí? eu te amo. Tudo Tu bem? jogava no Inter, tu jogava com gás. Queremos aquele gol de cabeça que tu fez. Salvou o Inter na segunda divisão. Gol de cabeça que ele fez. Que ele falou, Salvou né? o Inter. Aquele pênalti de situação, fez a Pênalti do Tetra. Que legal, olha isso, que legal. Dá um bonequinho nele. O morador de rua tá abraçando. Meu, o que Dunga. legal, né, velho? Cara, Não, mas vocês não sabem, vocês viram a continuação dessa matéria? Esse cara não é o Dunga. Não, lógico que é o Dunga. É Tá maluco? nada. Acho que é o Vocês não Dunga. estão sabendo. Não, é o Dunga. Porra, sim. mas não era o Dunga. É o Dunga. Você não viu que ele olha assim no começo? Aí depois ele fica sensibilizado. Não, é o Dunga. Aí ele É o fala, Dunga. É o É o Dunga. Continua a Dunga, matéria. Eu É o acho que Dunga. esse aí era o Zangão. É o Dunga, irmão. E aí? O outro não. Cara, 2 fatos chamam a atenção, né? É muito louco isso, porque a ação do Dunga é uma ação bonita, uma ação que é importante. Imagina. Se cada um fizesse um pouco disso, a gente Porra. ia aliviar muito tudo que tá acontecendo aí, pessoas que passam fome na rua. Certeza. Em vez de julgar, se cada um ajudasse, seria importantíssimo. Mas é muito louco o quanto o futebol ele marca, o quanto ele é importante, né? Além do futebol, assim, pra pessoa. Porque a gente não sabe o estado psicológico que esse cara tá na rua, a gente não sabe o O estado que ele emocional. passou pra chegar aí, né? Exato. Como é que tá as faculdades mentais dele? Mas ele lembra de 2 situações específicas. Ele citou o gol que o Dunga faz de cabeça Que salvou o Internacional da Série B. em 99 contra o Palmeiras, no Beira-Rio. O Palmeiras estava focado no Mundial, Sim. então abriu essa possibilidade, mas se o Dunga não faz aquele gol, Podia cair. É. não podia não, ia cair. cair. O empate rebaixava o Inter de Porto Alegre. Ele salvou mesmo. Um jogador do Inter cobra a falta, ele dá um peixinho e aí o gol acontece, ele salva o Inter. E ele E lembra depois também. ele lembrou da comemoração. Não, do- o cara do- lembrou disso tudo? Ele lembrou do gol e ele lembrou De também. peixinho. E o mais bonito, o que eu acho muito louco, ele lembrando do pênalti do Tetra e ele lembra da comemoração do Mano, Dunga. isso aqui marcou. Ele falando Aí aqui, a todo mãozinha. mundo- Ele bate o gol e faz assim com a mão. Como né? se Ele dá- fosse também o negócio. Exatamente. É o que todo mundo lembra. Mas velho. todo mundo em situação Da normal. comemoração do Dunga. Sim, Isso aí é... todo mundo em situação normal, Cara ok. ali- Ah, mas o cara às vezes não lembra. o cara mais, tá na né? rua, O Na Bernardo, rua. ele fala com uma emoção. Mas é Parece- bonito Mas demais, às vezes o cara É tá bonito num de ver, momento que cara. ele esqueceu de tudo, esqueceu da família, mas isso ele não comemoração lembra. do Dunga, qualquer um lembra, velho. Ah, Todo mundo. depende. Ele nunca depende. conversou com um morador de rua. Tamires, Claramente Eu ele não nu- lembro. Não tava viva na época. Claramente você nunca Mas conversou se com um morador. vê- Você já conversou com um morador de estado de Todo rua? mundo lembra, por Já exemplo, o conversou? Romário. Cara, a hora e que é ele muito dá louco. aquela envergada que o branco bate a falta. Todo É? mundo Contra lembra. quem? muito Ah, louco. Contra quem? Não. Contra quem? Contra Mas quem? Não, lembra do lance, não lembra do... Contra a Holanda. Essa, mas essa aí- Copa eu sei porque eu Uns narrei. lembram, outros não. Uns lembram mais ou então. menos. Domênico, Essa eu narrei. domingo eu tava a caminho aqui Pra do quem shopping não era pra nem o assistir Dunga ali o filme da servindo Barbie. a sopa. Ah, E na calçada, né, eu parei ali no Farol. E o Palmeiras jogou domingo, não jogou? Jogou. Sim. Jogou, né? Mas É isso fora. mesmo. Jogou. Foi com o América Mineiro? 4x1. Isso. Goleada, né? Isso Time bom mesmo. goleia. Ah. Sabe por quê? Porque tinha 2 moradores de rua, assim. Provavelmente eles eram palmeirenses e eles estavam acompanhando pelo rádio ali. E eles estavam muito empolgados falando do futebol. Então, assim, como é legal. Sabe? Eles acompanham, eles tá ali torcendo, tá vibrando, tá comentando, tá debatendo. Eles estavam debatendo ali Eu- o jogo do Palmeiras. eu vou- É um rapaz. Eu vou ser mais Quer ver? específico. Vai lá. Eu vou ver se eu eu vou ser acho específico aqui. depois também. Eles estavam Desenhar debatendo pra quem o não jogo entendeu. do Vai lá, vai lá, Palmeiras Dudu. e escutando as análises Eu vou pelo ver se eu rádio. acho aqui. Foi na época Sim, da é um grande pandemia, alívio. inclusive. Eu vou ver se eu acho aqui. Vai falando, Bernardo, que eu vou tentar achar e eu vou falar Tem um o que amigo aconteceu. meu que ele faz uma ação de alimentar os moradores, assim como nunca tava fazendo. Certo. E ele tava relatando outro dia, que a gente tava conversando sobre o assunto, ele tava contando o quão é maluco, porque os caras, eles
eles realmente estão numa situação psicológica que não tem como estar dentro da sanidade mental. Você tá morando na rua, comendo o que te dão, jogado ao tempo. Só que quando aparece alguém com uma camisa de futebol no meio da ação, isso vira assunto. Claramente é um ponto de ligação. Claramente isso ainda é um alívio pra quem tá lá, saca? O cara aparece com a camisa do Corinthians. Ô, Corinthians, perdeu no fim de semana. Os caras, eles estão aéreos ao mundo. E eles estão passando por uma situação maluca, mas o futebol ainda une, ainda faz É muito parte. louco, né? Faz parte da vida do cara, do cotidiano. Ele já perdeu muito do cotidiano dele. O futebol ainda tá lá, presente. Esse é o ponto, entendeu? Sim, sem dúvidas, sem Eu dúvidas. não vou conseguir achar, enfim, né? Você lembra? Tinha, da não, história na época da pandemia, né? Não vou achar. Não, infelizmente, não vou. Tem muita coisa aqui. Foi precisa quando procurar com mais calma. você localizou o cara? Não. Duas coisas que me chamaram muita atenção, né? Nessa pandemia, inclusive. Uma delas foi que, quando eu tava tendo a pandemia, eu fiz uma live no YouTube, no meu canal do YouTube, fiz uma live, junto com o Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro lá do Instituto. E nós, em 2 lives, em 2 domingos distintos que a gente fez a live, a gente conseguiu arrecadar 1 tonelada. Olha. 1 tonelada de alimentos. E aí, o que a gente fez? E uma delas teve até a ação da Energia 97, Sim. ajudando e tal. E aí, eu divulguei alguns vídeos para mostrar, porque o que aconteceu? A gente pegou alguns alimentos, e como a mãe do Rodrigo tinha um restaurante, onde ele tinha o consultório dele, a gente pegou e fez marmitas desse mantimento todo que foi arrecadado. Fizemos marmitas e saiu eu, minhas filhas, minha mulher, a mulher dele, um monte de gente, para entregar as marmitas nas ruas pro pessoal que tava passando fome. Tinha uma pracinha lá do lado de casa que um cara tava morando lá na pracinha. Tinha uma barraquinha que morava lá. Aí chegou eu e o Léo. O Léo, que é gandula do Palmeiras, um dos gandulas mais antigos que ele também ajudou a gente, o Léo. Grande Léo, um abraço ao Léo. E aí a gente foi junto. Ele falou assim, pô, esse cara aqui mora aqui, tá morando aí, por algum motivo, ele tá morando, já faz um tempinho que ele tá aqui e tal. E eu fui já com o Léo pra entregar essa marmita pra esse rapaz. Eu tenho até a foto. Quando chegou lá, ele me reconheceu. Olha. Ele tinha um radinho que ele ouvia todos os dias a gente, ouvia o estádio, ouvia as narrações e tal. E ele falou, é o Domênico tal, e me abraçou tal. E automaticamente, ele falou assim, pô, eu só tenho isso pra acompanhar vocês. Só que minha pilha tá velha. Eu fui do outro da rua, tinha uma farmácia, comprei um monte de pilha e deixei na mão dele. Ele falou assim, então toca, porque se falta de pilha pra ouvir, a gente não vai ter. Domênico segurando a audiência. E a gente colocou as... Não, é porque é legal, lógico, você tem que entendi. ajudar. Sim, É lógico, E demos entendi. as marmitas, dei 3 marmitas, inclusive, pra ele, que ele falou que era talvez a única refeição que ele ia ter era aquela. Eu falei, não, então você vai almoçar e vai jantar. Guarda e que depois você vai comer também. Daí deixamos com ele e tal. Isso me marcou bastante. Outra coisa que me marcou muito foi o fato que nós estávamos entregando ali perto da onde tem onde eles dormem lá, como é que chama? Alberto. Albergue. Tem um albergue ali. Perto lá da Rio Branco, ali, aqueles lados ali, Certo. né? Minhocão ali. E tava entregando as marmitas, né? E a minha filha tava tirando fotos, o Ranieri, e filmando. Essa é uma coisa que me emociona bastante, toda vez que eu falo sobre isso, porque é um negócio muito sério. E a gente tava fazendo aquilo ali. E minha filha tava filmando, tal, e ela tava assim, meio que, sabe, porque os caras vindo pra pegar comida e desespero, não é um desespero, mas é uma coisa assim que... É uma outra realidade, É uma né? outra coisa, você fala assim, cara, que coisa absurda, né? Por que a gente não tem a capacidade de ter isso à disposição pra poder ajudar todo final de semana, sabe? Sim. Passa uns filmes na cabeça, pô, a gente tem tudo de bom e do melhor em casa às vezes, e a gente não dá valor e os caras estão aqui passando fome e tal. Viu, Bernardo? E a maioria das pessoas estavam pedindo também água, porque os caras não estavam dando nem água pra eles. Né? Mas, enfim. Aí, beleza. Chegou na segunda-feira, eu abri meus e-mails aqui na rádio e eu vi um ouvinte lá, mandou assim, Domênico, eu acabei publicando, falei, galera, olha só que legal, a ação da rádio virou marmita e a gente entregou aqui nesse local, no outro local, tal. Esse cara aqui tava ouvindo a gente. Coloquei um monte de coisa no Stories. E uma delas foi uma foto divulgada de dentro do carro que minha filha tirou. Olha isso, cara. Minha sogra tava do outro lado da rua entregando uma marmita ali. E nessa tinha um senhorzinho, um senhor de idade. E ele falou assim, rapaz, onde vocês tiraram essa foto? Porque eu tô achando que esse cara é meu pai. Eita. Cara, ó, já tá me emocionando.
Aí eu falei assim, pô, essa foto foi tirada lá na rua tal, ali naquele albergue que tem ali, aí fica ali e tal, não sei o quê. Chegou um outro e-mail de um cara que era o primo desse cara, falou assim, pô, a foto acho que é do meu tio. Aonde foi? Eu falei, era pô, o mesmo cara? Era o mesmo cara? Já falei com o filho dele, tá lá, tal, foi tirado lá. Ah, passou no dia seguinte, mandaram mensagem pra mim, encontraram o pai dele, tava sem memória. Nossa, Domênico. Cara, me emociona, porque Caramba. a gente, às vezes, a gente é enviado de Deus pra ajudar algumas pessoas. Domênico. E, cara, é uma coisa, assim, absolutamente sensacional que Que da aconteceu. hora. Eu não vou esquecer isso o resto da minha vida. Incrível. Eu não Nossa, vou esquecer isso o resto da minha vida. muito, Às vezes você faz bacana. uma ação pra ajudar e você acaba ajudando demais até, né? Exato. Não só o fato de você entregar uma comida a uma pessoa que tá com fome, mas o fato de que uma pessoa que tava perdida, que os caras não sabiam onde tava. Nossa. E através de um history meu, porque o cara era meu fã, viu o pai dele lá, cara. Olha que absurdo. É uma chance muito pequena de acontecer isso, sabe? E aconteceu. Aconteceu porque aí sim Deus existe. Aí você fala assim, Deus... Tem muita gente que fala, Deus... Cara, isso não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. É só Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Não tem outra explicação, entendeu? Muito Mas eu bom, lembrei Domênico. agora disso por causa que do Dunga entregando as marmitas agora. Que ação bonita. Parabéns ao Dunga. Olha, que fosse um negócio bacana que todo mundo pudesse fazer. Quem pode, tem que fazer. Ô, Dô, já que você falou... Faz, porque eu vou falar uma coisa pra você. Você faz um bem pra você mesmo. Porque quando você faz isso, cara, você não tem noção como que você fica. Você não tem noção. Já que você falou, quando a gente tava falando aqui, esse amigo meu mandou pra mim aqui a ação que ele faz. É o Panelão do Bem. Você quer ajudar? O Panelão do Bem já tá há um tempo fazendo isso. Os caras fazem... E eu tenho um sonho, Bernardo Veloso. Já falei sobre isso. Teve até uma pessoa que ia ajudar, mas quando teve a pandemia, tava meio difícil. Eu tinha um sonho de montar um restaurante pra dar comida de graça pra esses moradores de rua. De graça. Um dia Deus vai me dar essa oportunidade. Amém. Pra ter um restaurante e eu poder dar comida pro pessoal que precisa. Mas é aquele cara que precisa. Nem que faça lá dentro e saia entregando todo dia marmita na rua. Uma hora eu vou fazer isso aí. É um sonho que eu tenho. Mas uma hora dá certo. Uma hora vai dar certo. Mas continua, fala. Galera, quiser ajudar, esse amigo meu que eu contei a história, ele participa de uma ação chamada Panelão do Bem. Todo último domingo do mês os caras saem pras ruas aí pra entregar marmita pros moradores. Às vezes conseguem algumas outras coisas, tipo materiais de necessidade de higiene, roupa. Então segue os caras lá, dá uma força. Se você quiser doar, manda pros caras, é sempre bem-vindo lá. O arroba deles no Instagram é @panelão_do_bem, tá bom? Dá uma força pros caras aqui, a ação é bem bonita. Muito legal. Energia, morde e assopra.